Olá, eu sou Elias Reis e esse é o seu canal MVB. Hoje nós vamos estar apresentando mais um vídeo em cima do tema do último vídeo que nós apresentamos, que é homossexualismo ou homossexualidade à luz da Bíblia Sagrada. Bom, o último vídeo que nós apresentamos tratou a respeito de homossexuais contemporâneos, né? Os homossexuais de hoje. Quando eu digo homossexuais de hoje, eu me refiro a homossexuais que eles não tinham aquela tendência desde a infância, mas eles acreditaram, devido à força da mídia, que o homossexualismo é uma verdade para a vida deles, porque eles viram isso na novela. Uma criança que começa a assistir isso desde muito cedo ainda está formando o seu caráter, e quando ela chega aí na pré-adolescência ou na adolescência, ela acredita já que a expressão homossexual, né, ela é uma coisa normal, e ela quer viver isso como se fosse uma coisa normal. Então esse foi o assunto que nós tratamos, né? O texto que nós lemos foi o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Bom, hoje eu quero tratar de uma outra qualidade de homossexual. Qual que é essa outra qualidade de homossexual? É aquele homossexual que a gente às vezes tem até a impressão que eles nasceram homossexual, né? Ele, enfim, desde muito cedo ele começa a apresentar característica homossexual. É diferente dessa jovem que a gente vê hoje, que ela não tinha trejeitos masculino, ou o rapaz não tinha trejeito feminino, mas devido ao embalo e tudo mais, né, eles começaram a ter a atividade homossexual. Mas nesse caso aí, às vezes a gente escuta até algumas frases, né? Tipo assim, eu sou um menino que nasci com uma alma, né? Um espírito feminino. Ou a menina, a mesma coisa, né? Eu sou uma menina que nasci com um espírito masculino. E a gente vai tentar, ao longo desses minutinhos aqui do vídeo, tentar provar que ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce homossexual. Essa frase que eu citei agora há pouco, daquele que diz, eu nasci com espírito de menina, ou eu nasci com espírito de menino sendo menina, ela é incabível, ela não tem fundamento nenhum. Pelo fato, imagina vocês aqui comigo agora, né? Deus que ama o ser humano, né? Que tem o melhor para a vida de cada ser humano, ele está lá no céu formando uma nova vida que vai chegar aqui na terra. Aí ele está lá fazendo corpinho, tal, não sei o que, né? Vai pôr lá no ventre materno. E aí, antes de pôr no ventre materno, ele vai gerar um espírito, uma alma, e vai pôr também. Aí ele faz o corpo masculino. Só que na hora de pôr o espírito, ele põe um espírito feminino, né? Aí ele está pondo lá no ventre materno da mãe, e aí ele fala assim, puxa vida, eu errei, olha, eu fiz um menino e pus um espírito de menina, né? E aí, quando foi ver, a criança foi crescendo, crescendo, e chegou aos 3, 4 anos e começou a apresentar um jeito homossexual. É claro que isso não tem o menor sentido, isso não acontece, né? Homossexualismo é um distúrbio de comportamento causado por um trauma, né? Dentro desse aspecto, né? Nós falamos a princípio do homossexualismo, que as pessoas começaram a ter esse comportamento por causa da mídia, né? Por causa da televisão, por causa das músicas e tudo mais. E agora eu estou falando de uma outra qualidade, um outro tipo de homossexual, que é aquele homossexual que ele sofreu um trauma. E aí eu tive a ideia aqui de, eu sei que é muito comum isso na internet, no YouTube, a gente pegar testemunho de pessoas que outra hora tinham comportamento homossexual, mas dado momento largaram esse comportamento. É bem verdade que 99% dessas pessoas hoje fazem parte da igreja evangélica. Mas, então eu quis aqui pegar alguns nomes, algumas referências para vocês mesmos fazerem as suas pesquisas. O que eu vou falar é estatística, né?
Eu acho que eu não vou me atrever a dizer todos, mas na minha opinião, sim, são todos que apresentaram mais tarde um comportamento homossexual que parecia vir desde a infância e que veio realmente desde a infância, sofreram abuso sexual. Eu olhei aqui apenas 3 vídeos, né? Eu falei, eu vou procurar algum para ver se alguém fala a respeito desse abuso na infância e para mim pôr aqui como prova. Mas eu não precisei procurar mais do que 3 vídeos. Os 3 primeiros que eu procurei, os 3 já falaram que sofreram abuso na infância. Então eu quero deixar essa referência aqui. O pastor Paulinho de Jesus, ele conta o seu testemunho. O pastor Paulinho de Jesus, pode procurar aí no YouTube. E no testemunho dele, ele vai falar que realmente sofreu abuso sexual dos 3 anos e meio de idade até os 10 anos de idade. Depois já vinha vindo aí a puberdade, a pré-adolescência, e ele já começou a ter comportamento homossexual. O pastor Joide Miranda, ele também vai falar que foi abusado na infância. Tem uma entrevista que ele está dando para o pastor Silas Malafaia, que fica bem sintético, não é muito longa. Se você tem um outro testemunho de 1 hora e pouco dele, mas esse daqui que ele dá, essa entrevista que ele dá para o pastor Silas Malafaia está mais sintetizado, está menor. E tem um testemunho aqui também, já que eu peguei 2 homens, eu quis pegar também uma mulher que também tinha a prática do lesbianismo, a prática homossexual, e largou. E essa aqui ela tem uma peculiaridade, que é o seguinte: ela não parece, pelo menos não parece, né? Pode ser que também tenha largado disso através de ter tido um encontro com Jesus Cristo na igreja evangélica, mas ela não fala nada disso, né? Testemunho dela, ela chama Raquel Celeste. Bem no vídeo a gente tem que colocar assim: testemunho ex-lésbica Raquel Celeste. Também vai contar que sofreu abuso sexual a partir dos 8 anos de idade, né? E tem muitos outros lá, né? Eu peguei os 3 primeiros já davam a informação que eu queria, mas eu já vi outros em outras épocas, e é muito comum eles citarem a respeito de abuso na infância, né? E esse abuso na infância vinha transtornar o seu comportamento logo em seguida, logo mais tarde. É interessante que essa moça, a Raquel Celeste, ela fala que sofre abuso, né, de um homem mais velho, e quando ela vai chegando na época de se relacionar e tal, ela fala assim: nossa, esse homem fez mal para mim, todo homem vai fazer mal para mim. E então aí que ela começa a conhecer moças, né, que também têm transtorno sexual e preferem ter relacionamento com meninas, e começa a se envolver no grupo. E depois ela, agora, passado algum tempo, ela parece ainda uma jovem, ela vai falar que ela se libertou, ela é uma ela se intitula ex-lésbica, ela já casou e tudo mais, e diz ser mais feliz hoje do que foi naquele tempo. Eu prometi no outro vídeo que eu ia passar por versículos, né, e não apenas por um versículo apenas, né? E eu falei lá, eu citei lá o Romanos capítulo 1, 26 e 27, está muito claro ali a questão da Bíblia Sagrada não apoiar, e não só não apoia, como também é contra, né, a homossexualidade. E quando eu digo que é contra a homossexualidade, eu não digo que é contra o homossexual. Tem uma diferença aí, viu, irmão? Você que está me assistindo, fala: a Bíblia quer massacrar, a Bíblia quer nos excluir. Não, não. A Bíblia, ela não é contra o pecador. A Bíblia, ela é contra o pecado. Deus te ama, Deus deseja a tua vida, mas Deus respeita as tuas escolhas. A palavra também vai dizer que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você amanhã ou depois for condenado eternamente para passar toda a eternidade distante de Deus, foi por pura opção tua. Até porque você está vendo esse vídeo, você já ouviu outras palavras a respeito da Bíblia Sagrada, do Senhor Jesus, da salvação, e aí você vai fazendo a sua análise e fala: olha, eu quero seguir ao Senhor Jesus. Se quiser seguir ao Senhor Jesus, não adianta você falar: eu amo Jesus, nossa, eu faço tudo por Jesus. Não faz.
Se você não largar aquilo que você entende por sua verdade, mas que ofende a vontade de Deus, logo você não é um seguidor do Senhor Jesus. Nós passamos a ser um seguidor do Senhor Jesus quando nós largamos as nossas prioridades, as nossas vontades e tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é errado. Você conhece a Jesus, sabe por quê? Você conhece a Jesus por causa da palavra, né? Se não existisse Bíblia, você não saberia nem quem é Jesus. A Bíblia é quem revela o Senhor Jesus. Então, quando você diz, eu amo a Jesus, eu conheço o Senhor Jesus, eu me rendo ao Senhor Jesus, em outras palavras, você está dizendo, eu me rendo à Bíblia Sagrada, porque é a Bíblia que revela Jesus para que o homem chegue ao conhecimento da verdade. Então, nós vamos aqui para outro texto, né? Você que ainda não acompanhou o primeiro vídeo, o texto que nós usamos lá foi Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu estou citando isso porque eu quero falar a respeito desse assunto à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Então o texto que nós vamos ler aqui, se você tiver uma Bíblia, você pode pegar ela e acompanhar essa leitura. Está em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 10. Amém? Eu vou fazer a leitura aqui. Se você tiver uma Bíblia, quiser fazer a sua análise, acompanhar, pegar um dicionário, é muito importante. Eu mesmo fiz essa análise para falar para vocês com propriedade, né? E não como alguém que está jogando aqui uma palavra ao vento. É com propriedade que eu quero falar. 1 Coríntios 6 e 10 diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Já que nós estamos falando a respeito de homossexualidade, ou homossexualismo, aqui falou de vários pecados: adúlteros, bêbados, roubadores, maldizentes, né? Mas nós estamos tratando de outro assunto. E falou duas palavras aqui que se refere ao homossexual. E o que a palavra está falando? Que essas características de personalidade de pessoas não herdarão o reino de Deus, ou seja, não estarão com Deus por toda a eternidade, não são chamados para a salvação, né? Salvo arrependimento dos seus pecados. As duas palavras que a Bíblia fala que se refere ao homossexual. As duas palavras são efeminados e sodomitas, e nós vamos destrinchar uma por uma. A palavra efeminado, segundo o dicionário informal, se você acha esse dicionário na internet, mas você pode pesquisar também no Aurélio, no dicionário bíblico, em qualquer fonte. A palavra efeminado significa homem que tem modos femininos. Homem que tem modos femininos. Então, toda vez que nós vemos essa palavra dentro das Escrituras Sagradas, logo nós vamos saber que se refere a pessoas de conduta homossexual. E aqui no texto ele se refere muito claramente: nem os efeminados, com tantos outros, não herdarão o reino dos céus. Mais uma vez, eu já falei isso no outro vídeo, e eu quero destacar novamente, nós estamos tratando aqui do pecado do homossexualismo. Aí você diz, mas para mim não é pecado. Tudo bem, não tem problema nenhum se para você não é pecado. Mas eu estou falando à luz da Bíblia Sagrada, né? Eu não posso falar à luz do entendimento geral, né? Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, né? E nós não vivemos e nem podemos admitir, aceitar uma ditadura da opinião, né? A minha opinião tem que entrar na tua vida e se não entrar eu sou contra você. Não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Você, para mim, é benquisto e indiferente de você crer ou não crer, pensar diferente, não tem problema. O modelo de entendimento de certo e errado, o qual eu passo, é a luz das Escrituras Sagradas. Então nós temos essa palavra, que segundo o dicionário, a palavra efeminado, ela significa homens que se comportam como mulher, né? Que se refere ao homossexual. A outra palavra que está junto com ela é sodomitas. Eu vou ler aqui mais uma vez e vou destacar a palavra sodomita. Não erreis, nem os devassos, né?
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que nem eu acabei de falar, e nem os sodomitas. E o final, não herdarão o reino dos céus, e nem os sodomitas. A palavra sodomita, ela também se refere ela tem, na verdade, uma referência um pouco mais profunda, né? Ela não se refere apenas ao homossexual, mas ela se refere à orgia, né? Ao sexo promíscuo de uma forma geral, mas ela tem um peso muito grande para a questão homossexual, e eu vou te explicar o porquê. Porque a palavra sodomita, ela vem de Sodoma, né? Se você tem um mínimo de conhecimento a respeito do judaísmo cristão, da Bíblia Sagrada, você já deve ter ouvido falar em uma cidade que se chamava Sodoma, né? E tinha uma outra cidade que se chamava Gomorra. Era Sodoma e Gomorra. E diz que o pecado dessa cidade era tão violento que, dado momento, Deus resolve destruir esta cidade com pedras, com saraiva, com fogo que descia do céu. Mas antes de destruir essa cidade, Deus ele tem um homem que ele intitula na Bíblia como o pai da fé, né? E amigo de Deus, que é Abraão. Esse Abraão tinha alguns parentes que moravam em Sodoma, cujo nome de um deles era Ló e toda a sua família. Antes de destruir a cidade, Deus envia anjos para tirar esta família parente de Abraão, cujo pai era Ló. E diz que esses anjos eles tinham a aparência de varão. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que todas as vezes que a Bíblia fala varão, a Bíblia, talvez você não saiba disso. Mas varão é uma referência a homem. E aí agora, antes de mais nada, eu quero fazer uma leitura desse texto, para não ficar aqui nas minhas palavras, que se você tiver uma Bíblia também é muito bom que você pegue a Bíblia e acompanhe a leitura. E nós vamos fazer essa análise aqui. Esse texto está no livro de Gênesis, capítulo 19, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Eu vou fazer a leitura e, se você puder, me acompanhe. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde está os varões que a te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Este termo conheçamos na Bíblia, quando o homem pede para conhecer uma mulher, a Bíblia também é um linguajar bíblico que entende-se que esse conhecer é fazer sexo, né? É ter relacionamento íntimo, relacionamento sexual. Então, quando os homens de Sodoma pedem para que os varões venham para fora, para que eles viessem e conhecessem esses varões, e esses varões aqui, se nós lermos o contexto, nós vamos ver que eles são anjos de Deus, que vieram para destruir a cidade, mas tinham aparência de homem, mas eram homens que chamavam muito a atenção, né? De forma que toda a cidade se junta ao redor da casa de Ló para conhecer os varões, ou seja, para fazer sexo com os varões. Então saiu Ló a eles à porta e fechou as portas atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho. Olha agora Ló oferecendo as suas filhas para que eles fizessem sexo com as filhas em troca dos varões. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a este varão, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então o que Ló está fazendo aqui agora? Eles querem estrupar os anjos, os varões que Deus envia ali para a destruição da cidade. Ló, ele pega e diz assim: não faça isso com eles, né? Mas eu dou aqui as minhas 2 filhas que ainda não conheceram o varão, ou seja, eram virgens, para que eles tivessem relacionamento com elas, mas deixassem aqueles varão em paz. Era a proposta de Ló. Vamos ver aqui a resposta deles. O que eles falam após esse comentário de Ló? No versículo 9, eles dizem assim: eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiros, este indivíduo vem aqui habitar e quereria ser juízo em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles,
e arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Veja que aqui a questão homossexual, ela é tão forte nos moradores de Sodoma, que Ló, ele pega e oferece as suas 2 filhas virgens para que aqueles homens viessem a ter relacionamento sexual. Mas eles preferem se relacionar com aqueles homens de Deus, com aqueles enviados de Deus, com aparência masculina, porque a Bíblia os intitula como varão, porque já tinha uma tendência homossexual muito forte. E daí, como eu disse anteriormente, vem a palavra sodomita, que ela deriva de Sodoma, que é a cidade que foi destruída por Deus, porque os homens daquela cidade eram ao extremo pecadores, maldosos, perversos, e cometiam relacionamentos homossexuais. Segundo o texto de Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 5. Depois você pode fazer a sua análise aí na sua casa. Então vamos lá, pessoal. Agora, levando em consideração que esse termo sodomita e efeminado se encontra no texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, relacionado naqueles que não vão entrar no reino dos céus. Então o que eu quero deixar claro aqui é que, à luz da Bíblia, o homossexualismo é um pecado, e aquele que vive no pecado do homossexualismo, como aquele que vive na prática de qualquer outro pecado, ele não vai entrar no reino do céu, assim como diz ali o texto: adúlteros, idólatras, roubadores e tudo mais. Agora eu quero dar um destaque aqui. Eu tinha comentado um pouco mais a princípio que 90 ou mais do que isso, 99% dos casos, isso daqui eu estou chutando, né? Mas pelos testemunhos que nós vemos das mais diversas pessoas que largaram o homossexualismo, eu nunca vi um testemunho que não tivesse esse conteúdo inicial. Eu me tornei homossexual porque fui abusado na infância. Se nós fazemos essa análise, logo vamos perceber que o homossexualismo está diretamente ligado com a pedofilia. E se está diretamente ligado com a pedofilia, porque aquela criança foi abusada na sua infância, isso gerou um transtorno de comportamento, eu não posso entender esse transtorno de comportamento como alguma coisa boa para a sociedade, uma vez que o que gerou isso foi a violência sexual contra uma criança. Eu não posso agora fechar os meus olhos para esse monte de pessoas que têm esse transtorno e que vivem na nossa sociedade, que tiveram esse transtorno de comportamento por causa de uma violência sexual, e dizendo: isso é normal, isso é bom para a sociedade. Você que está me assistindo, que de repente também sofreu um transtorno, sofreu um abuso sexual que te levou ao transtorno homossexual mais tarde, o abuso sexual que te levou ao transtorno homossexual, você não pode encarar isso como uma coisa normal para a tua vida. Você sabe que isso te traz sofrimento. É muito provável que às vezes você não abriu o seu coração a respeito disso para ninguém, ainda que isso é uma verdade iminente na tua vida. Talvez nem o teu pai, nem a tua mãe, você preferiu poupá-los eles dessa verdade. É muito comum que às vezes, é terrível isso, porque o homossexual ele começa a apresentar suas características com mais força na pré-adolescência. A família, muitas vezes, em vez de chegar junto, de abraçar, de querer conversar, de falar: olha, eu te amo, eu sou contra esse comportamento, mas eu continuo te amando, a família às vezes exclui essa pessoa. Quando a culpa foi da própria família, do pai e da mãe, que não teve o cuidado suficiente para que outras pessoas não tocassem nessa criança, e agora essa pessoa que sofre o transtorno homossexual devido ao abuso infantil está sofrendo horrores, abandono, discriminação. Isso é péssimo. Não é a vontade de Deus. Essa doença psíquica não é a vontade de Deus. O abuso infantil não é a vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão ou minha irmã, que hoje tem um comportamento homossexual e que você sabe que esse comportamento homossexual deriva de um abuso infantil. Deus te ama.
E Deus não quer que você encare esse transtorno como uma coisa normal. Isso não é normal. Isso não deve ser aceitado pela sociedade como uma coisa normal. Mas também a pessoa que sofre de transtorno não pode ser discriminada, mas deve ser acolhida principalmente pela igreja, porque a única pessoa que pode te curar completamente é Jesus Cristo. E eu quero dizer mais: Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo deseja a tua vida. Alguns aparecem aí na televisão dizendo que são felizes, dizendo que eles nunca sofreram abuso. Deus sabe. Deus conhece o passado de cada um. Deus conhece o coração de cada um. Deus te conhece quando você ainda era uma substância informe no ventre materno. E Deus te ama. E você sabe aí no fundo do seu íntimo que tem alguma coisa errada com você. Que isso não é normal. E que isso está relacionado a coisas que você sofreu na sua infância. E Deus quer pegar a tua mão e Ele quer te curar e te abraçar. E eu quero dar um recado aqui para a igreja evangélica. A igreja evangélica não pode fazer com que essas pessoas se sintam discriminadas por ela. Não é esse o intuito da igreja evangélica, não é esse o ensinamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz assim, que os sãos não precisam de médicos, mas quem precisa de médicos são os doentes. E pessoas que têm transtorno de comportamento por causa de abuso sexual infantil são pessoas doentes e precisam ser curadas por Jesus Cristo. Assim como eu um dia também estava nas drogas, nos vícios, estava doente nesse mundo e fazia coisas erradas diante de Deus, diante dos homens, mas o Senhor Jesus me curou e Ele me trouxe para uma nova vida. Assim Ele pode fazer com a vida de todo aquele que se rende aos seus pés. Meus amigos, obrigado se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, eu te agradeço. Esse é o segundo vídeo com o tema homossexualismo ou homossexualidade, né? Nós temos mais um vídeo pela frente. Esse vídeo pela frente ele vai tratar a respeito de igrejas que foram abertas por pessoas homossexuais. Geralmente essas pessoas elas vieram já de igreja evangélica, foram libertas do homossexualismo e, dado o momento de suas vidas, elas caíram novamente na tentação homossexual, entenderam que esse pecado é uma coisa normal, que Deus não é contra isso, e abriram igrejas homossexuais, que recebem o público homossexual, ou então começaram a participar desse tipo de igreja. Eu vou citar um nome aqui, que eu vou tratar bastante no outro vídeo, que é a Lana Holder. Ela abriu uma igreja que se chama Casa de Refúgio, com argumentos que não cabem dentro da palavra de Deus. Eu agradeço que vocês me acompanharam até agora. Se gostaram do vídeo, dá um joinha aí e acompanhe os próximos vídeos. Obrigado pela atenção. Até a próxima.